Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. Então, no vídeo de hoje, eu primeiro quero agradecer aos novos inscritos. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E segundo, eu tenho que me desculpar porque os vídeos eles estão sendo postados essa semana em especial um pouco atrasado, né? Dado aí a minha rotina da minha vida pessoal, eu tô ainda me acostumando à ideia de gravar vídeos, né? Então eu queria pedir desculpas primeiramente porque não foi postado no dia correto e agradecer pela paciência, por ainda estarem aqui comigo, tá bom? Muito obrigada mesmo. Um beijo. Então vamos passar para o estudo dessa semana sem mais demora, né? A semana de 19 a 25 de maio, aquilo que é de Deus é luz. E eu acho que nunca se fez tão necessário um tópico quanto esse nos dias de hoje, né? Quando a gente vê aí essa loucura de informação acontecendo no dia a dia. Então, mais uma vez, a gente vai descer lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças e nós vamos para o primeiro tópico, Posso seguir a Jesus Cristo, que abrange doutrina e convênios de sessão 49 de 12 a 14. Então vou ler aqui o que está pedido no manual para a gente poder fazer a dinâmica em cima, tá? Para ensinar a seus filhos os princípios contidos nesses versículos, prepare 4 pegadas de papel e 4 gravuras que representem a fé em Jesus Cristo, o arrependimento, o batismo e o recebimento do Espírito Santo. Seus filhos podem colocar as pegadas do chão com as gravuras ao lado delas. Depois, eles podem se revezar andando sobre as pegadas enquanto você lê Doutrina e Convênios, sessão 49 de 12 a 14. Ajude-os a entender que quando fazemos as coisas representadas nessa gravura, seguimos Jesus Cristo. Você também pode pedir a seus filhos que comparem Doutrina e Convênios, sessão 49 de 12 a 14 com Atos 2:38 e com a quarta regra de fé. Que semelhanças eles encontram? Por que essas verdades são importantes? Então, vamos trazer a dinâmica dessa atividade, né? Eu realmente preparei 4 gravuras que representavam o que pede o manual, né? A fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Então, eu preparei essas gravuras, deixa eu pegar aqui. Eu preparei a gravura e eu coloquei uma cor do lado da gravura, não sei se dá pra vocês verem. Eu coloquei uma cor do lado da gravura porque como eu tô lidando com criança que não sabe ler, então eles conseguem associar a imagem à cor, tá? Pra facilitar. E eu fiz isso com todos os cards, tá? Fiz isso aí com todos os cards. Então, eu peguei esses cards e eu coloquei espalhados pela casa. Eu escolhi o profeta como fé porque a gente já tinha falado de profeta anteriormente, tá? E é legal você linkar um assunto com o outro. E aí eu tinha falado pra ele, no período da conferência, que a gente precisa ter fé nas coisas que o profeta fala, que a gente tendo fé em Jesus Cristo, a gente acredita no que o profeta fala, e tendo fé nas coisas que o profeta fala, a gente acredita em Jesus Cristo, tá? A gente tem fé nele e faz acontecer. É por isso que eu escolhi essa gravura, tá? Mas você pode escolher as gravuras que mais fazem sentido pra você. E aí, o que eu fiz? Eu espalhei pela sala, porque tem que ser um lugar fechado, se for muito grande a criança se dispersa, perde foco. Então eu coloquei assim no quarto, expliquei pra ele primeiro. Eu falei, olha, lembra de fé? Fé é quando a gente acredita nas coisas que a gente não consegue ver nem pegar, né? Como a gente viu na conferência, então traz a repescagem. Falei um pouco do arrependimento, que também é uma palavra que não é muito comum da criança ouvir, né? E por ser muito longa, pode ser que acaba confundindo. Então eu falei também para ele do arrependimento. Primeiramente falei, olha, como que essa mulher ela tá? Ela tá triste, ela tá chorando porque ela tá querendo mudar, né? Deixar de ser uma pessoa que ela é uma pessoa explosiva, uma pessoa que xinga, uma pessoa que bate. Então ela tá mudando, né? E essa mudança é o arrependimento. Peguei aquele gatilho
do que o profeta falou lá no discurso, o profeta Russell Nelson falou lá no discurso de poderes agir melhor e ser melhores, que ele definiu muito bem, maravilhosamente bem, o que era o arrependimento, né, seguindo ali metanoeu. Então eu expliquei desse jeitinho para ele, de uma forma que ele pudesse entender, e falei, olha, o arrependimento, falei com todas, tá? Ele é da cor vermelha. E expliquei rapidamente o que era o arrependimento, tá? Uma coisa bem rápida mesmo, só para a criança saber. Falei sobre o batismo, que eu já tinha visto, falei sobre receber o dom do Espírito Santo. Então eu coloquei essa gravura no quarto, né? Essas gravuras no meu quarto, na sala, no caso, em cada canto. E falei pra ele, falei assim, agora, importante, eu expliquei um pouco de cada gravura, e aí eu peguei essa gravura aqui, de Jesus Cristo, eu não imprimi porque eu tenho aqui no meu livro de gravura, mas se você não tiver o livro de gravura, tem um livro de gravura virtual na Biblioteca do Evangelho, ou você também consegue imprimir facilmente, tá? Então você pode mostrar pelo celular, como você pode também imprimir ou adquirir no livro de gravura. Então eu peguei essa gravura e falei assim, olha, quem é essa pessoa? E aí meu filho, né, sabe, porque a gente já tá estudando, já tem um bom tempo sobre Jesus Cristo. Ele falou, é Jesus Cristo. Sim, o que Jesus Cristo está fazendo? Ele está batendo na porta. E olha só essa porta. Não tem como Jesus Cristo abrir, porque ela não tem maçaneta. Né? Então eu falei pra ele, olha, não tem maçaneta aqui na porta, ela só abre por dentro. E como que a gente faz para poder abrir a porta para Jesus Cristo entrar? Vamos descobrir? Então, as gravuras colocadas em cada canto da casa, do quarto, né, do cômodo, e eu coloquei essa gravura de Jesus Cristo juntamente com as guloseimas que ele mais gosta de comer. Então tem pirulito, tem aqui o petit suisse dele, tinha marshmallows e chocolate também. Então eu coloquei aqui as coisas que ele mais gosta de comer ao lado aqui de Jesus Cristo, tá? E aí ele foi, obviamente, direto pegar, mas eu virei pra ele e falei, não, pra gente pegar as guloseimas, a gente precisa abrir a porta para Jesus Cristo. E como que a gente faz isso? Primeiro passo, a gente precisa ter fé. E onde que está a fé? Você lembra qual era a cor da fé? E aí, é claro que eu fui ajudando ele, porque né, uma criança de 1 ano e meio a 3 anos a gente tem que ir ajudando. Meu filho ele já tá um pouquinho mais espertinho, né? Então ele foi lá e falou que fé era o profeta, então ele pegou. Eu falei, então agora você pega a fé. Ele pegou a fé e guardou a fé, porque eu falei que para poder abrir a porta, a gente precisa ter todos os passos concluídos. Então ele pegou a fé. E aí eu falei do arrependimento. E o arrependimento? Cadê o arrependimento? E aí pegamos o arrependimento, eu trouxe de novo o significado da fé e do arrependimento, cada vez que ele pegava, de uma forma bem rápida e objetiva. Arrependimento é a gente mudar, a fé é a gente acreditar e agir, né, de acordo com o que a gente acredita, e o arrependimento é a gente mudar para sermos melhores alunos, melhores discípulos de Jesus Cristo. Então, ele foi pegando, né, as gravuras, os passaportes, né, foi pegando todas as gravuras dele, e no final ele foi até o doce, porque ele já tinha as 4. E aí eu virei pra ele e falei, agora que você tem todas, você tem fé, você tem arrependimento, você tem batismo, você tem o dom de Espírito Santo, você vai perseverar até o fim. E aí você abre as portas, né, para que Jesus Cristo entre na sua vida e no seu coração. E quando Jesus Cristo entra na nossa vida, é muito gostoso. É tão doce e desejável quanto qualquer doce que a gente tenha. Então a gente comeu o doce que tava aqui, ele principalmente, né, tinha de tudo. Então a gente comeu o doce, tem até um pouco de pirulito aqui ainda. A gente comeu o doce e eu li a escritura com ele. Como sempre, eu gosto de trazer a escritura para nosso estudo, né? Então eu fui e li a escritura com ele. Li a escritura que pede no manual, Doutrina e Convênios, seção 49, mas eu não li toda ela, não. Não, eu li toda ela sim, porque são 3 versículos. Foi o outro que eu não li tudo. Crede no nome do Senhor Jesus
que esteve na terra e que virá, o princípio e o fim, ou seja, fé. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Cristo, para a remissão de pecados de acordo com o santo mandamento. E todo o que isso fizer receberá o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos dos élderes da igreja. E aí eu finalizei com o meu testemunho, né, dizendo quão importante para mim foi me batizar, porque ele ainda não tinha idade de batismo, mas estava se preparando para isso, né. Então eu prestei meu testemunho sobre quão feliz e grata eu sou por ser membro da verdadeira Igreja de Jesus Cristo, por poder me arrepender diariamente, né. Eu prestei meu testemunho e finalizei em nome de Jesus Cristo, como sempre faço. Então a gente começou com o hino, uma sugestão, tá? A gente começou com o hino Sou Filho de Deus, e nós finalizamos com o hino Eu Quero Ser Como Cristo. Aliás, a gente começou com Quero Ser Como Cristo e finalizamos com Sou Filho de Deus. Sou Filho de Deus é o hino que eu estou ensinando meu filho. Quando ele fizer 4 anos ele tem que ir para a escola, né? Então eu já estou preparando ele para isso. Então todo o final das minhas aulas tem Sou Filho de Deus no final. E é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, se faz sentido pra você, por favor, se inscreva no meu canal, dá um joinha e chama mais pessoas pra verem e ouvirem e ajudarem os pequenos a serem melhores discípulos de Jesus Cristo. É isso, gente. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!